Olá, hoje trago-vos a história do Leãozinho Léo e as pegadas mágicas. Esta história é sobre a importância de pedirmos desculpa quando fazemos algo que pode magoar os outros, mesmo que tenha sido sem querer. Já alguma vez te aconteceu fazeres algo sem querer, mas que acabou por deixar alguém triste ou zangado? A história de Léo é exatamente sobre isso. Então, imaginem, uma savana imensa, cheia de sol. É aqui que vive o nosso amigo Léo. Ele é um leãozinho com um coração gigante, super aventureiro, sempre pronto para a próxima brincadeira. E bom, às vezes é um bocadinho desajeitado, e lá vai ele a tropeçar nas próprias patas. E foi precisamente num desses dias, um dia de pura alegria, que o vemos a correr. Corria atrás de uma borboleta, daquelas com asas cheias de cores. Estava tão, mas tão focado nela, que nem reparou num pequenininho que estava no seu caminho. E de repente, pumba! Aconteceu o que ninguém esperava. Claro, os flamingos, ao verem os seus ovos tão preciosos espalhados pelo chão, ficaram aflitíssimos. As suas vozes eram um misto de susto e preocupação e gritaram: "Oh, Léo, os nossos ovos! Que despassarado!" O Léo ficou completamente apanhado de surpresa e até um pouco assustado. Ficou confuso com aquela acusação toda e, com a voz a tremer um bocadinho, tentou defender-se. "Não tive culpa, eu só ia a caminhar." Mas a verdade é que a raiva dos flamingos parecia uma nuvem escura que se formou mesmo por cima do Léo. Ele sentiu as bochechas a arder de vergonha e a única coisa que lhe apetecia era desaparecer. Fugir dali, para bem longe daquela confusão que, lá no fundo, ele sabia que tinha causado, mesmo sem querer. Mas muitas vezes é nestes momentos de aperto que aparece a ajuda. E foi o que aconteceu. De entre as ervas altas, surgiu alguém. Uma figura muito calma e muito sábia. Era a Tita, a tartaruga. Diziam que a sua carapaça guardava histórias de muitas, muitas estações. E os seus olhos brilhavam com uma calma e uma sabedoria que todos, mas todos na savana, admiravam imenso. A Tita não o acusou. Pelo contrário, aproximou-se devagarinho e, com uma voz que era tão suave como o som de um riacho, perguntou simplesmente: "O que se passa, Léo?" E o Léo, ainda muito confuso, desabafou tudo. "Eu não fiz nada. Os ovos espalharam-se todos." E a Tita ouviu. Ouviu com muita atenção. E em vez de o criticar, ajudou-o a perceber o que ele próprio sentia. Ela disse: "O que me queres dizer é que foi sem querer. É isso?" E com um sorriso muito meigo, a Tita partilhou um bocadinho da sua sabedoria. Ela disse: "Léo, todos nós cometemos erros. E às vezes é sem querer, mas isso não significa que não possa magoar as outras pessoas." A Tita explicou-lhe então que, nestas alturas, há 2 passos muito importantes. O primeiro é pedir desculpa, porque isso mostra que nos importamos com o que os outros sentem. E o segundo passo é tentar perceber o que aconteceu, para não voltarmos a cometer o mesmo erro. Parecem coisas simples, não é? Mas podem reparar quase tudo. Aquelas palavras tocaram mesmo no coração do Léo. E de repente, ele sentiu uma nova coragem. Decidiu fazer o que estava certo. E acreditem, essa decisão levou a um momento de pura magia. Então o Léo respirou fundo, olhou diretamente para os flamingos e, com toda a sinceridade que cabia no seu coração de leãozinho, disse: "Desculpem-me, eu não reparei que estava tão perto do vosso ninho. Vou tentar estar mais atento da próxima vez." E quando os flamingos ouviram aquela sinceridade toda na voz do Léo, a zanga deles simplesmente desapareceu. E um deles, com a voz muito mais calma, respondeu: "Obrigado, Léo. Ficamos mais tranquilos ao ver que entendeste." E foi nesse preciso momento, quando a calma voltou àquele lugar, que aconteceu uma coisa incrível. O Léo olhou para o chão e viu que as suas pegadas estavam a brilhar. Sim, a brilhar. Mas não eram umas pegadas quaisquer. Eram as chamadas pegadas mágicas. É um rastro brilhante que, diz a lenda, só aparece quando alguém pede desculpa de coração e, mais importante ainda, aprende com o erro. Era um sinal, ali bem visível, de que o Léo estava a crescer. Vamos refletir sobre a importância de pedir desculpa. O que achas que aconteceria se o Léo não pedisse desculpa? Porque é importante percebermos o que fizemos de errado e como isso afeta os outros? Já pediste desculpa e mudou a situação para melhor? Esta história deixou-nos conclusões importantes para a vida.
É normal errar ou magoar os outros, faz parte da vida. Às vezes fazemos isso sem querer, sem intenção de causar mal. Independentemente de ser sem querer, devemos pedir desculpa por magoar. É importante mostrarmos que nos importamos com o que a pessoa sente. Se não percebeste o que fizeste de mal, pergunta com calma e depois pede desculpa. Deixo-te uma atividade divertida para fazeres em casa ou com amigos. Desenha as pegadas mágicas do Léo e escreve situações em que pediste desculpa.